a devastação da maior floresta tropical do mundo. Nos últimos 30 anos, 46 unidades de conservação federais e estaduais na Amazônia tiveram a área reduzida ou sofreram alguma alteração para permitir atividades com maior impacto ambiental. O levantamento é da ONG WWF Brasil. Unidades de conservação da natureza. Áreas criadas para proteger o patrimônio natural brasileiro. Pode ser um parque nacional como o Fernando de Noronha, destino dos sonhos de muita gente. Uma reserva extrativista na Amazônia, onde a coleta de frutos ou óleos garante o sustento familiar. Ou uma reserva biológica, onde cientistas decifram os segredos da nossa biodiversidade. Sejam de proteção integral, com regras para evitar a interferência humana, ou de uso sustentável, onde as alternativas econômicas estão lado a lado com a preservação, elas são fundamentais. Elas nos proporcionam gratuitamente os chamados serviços ambientais. E esses serviços ambientais são aqueles como a produção da água, ou seja, as plantas retêm a água da chuva, demoram para fazer essa água chegar até o solo, do solo é que elas vão para os rios. Elas também nos ajudam na produção de oxigênio, nos ajudam na mitigação, na diminuição dos efeitos das mudanças climáticas. Maria Cecília Veide Brito foi consultora do estudo realizado pelo WWF Brasil, que mapeou as ameaças às unidades de conservação da Amazônia brasileira. Doutora em Ecologia, a gerente de ciências da ONG, Mariana Napolitano, coordenou o levantamento. Cientistas do mundo todo perceberam que as áreas de proteção à natureza estão encolhendo. Esse é um fenômeno que vem acontecendo cada vez mais, se tornando frequente, especialmente na última década, e por isso criou-se uma plataforma, é uma parceria do WWF com a Conservação Internacional, para monitorar e reportar esses casos globalmente. O levantamento do WWF Brasil na Amazônia mostra que nos últimos 30 anos, entre 88 e 2018, 46 unidades de conservação federais ou estaduais foram suprimidas, tiveram a área reduzida ou tiveram alguma alteração de categoria para permitir a realização dentro delas de atividades com maior impacto ambiental. Então, a primeira coisa foi entender os motivos que levaram à redução ou eliminação das unidades de conservação que já aconteceram na Amazônia. Infraestrutura, especialmente energia, hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas, rodovias, ferrovias, mineração, sobreposição com pecuária e com o cadastro ambiental rural. Existem vários exemplos no Brasil e esses exemplos se aumentaram bastante a partir de 2017, mas antes de 2017 já havia. São vários os impactos quando uma área protegida é eliminada. Primeiro você tem impactos locais, de perda dos ativos que estão ali. Espécies da flora, espécies animais ameaçadas, espécies que a gente mal sabe que existem e que estão protegidas por essa área. Depois você tem também um impacto social, porque existe toda uma economia da floresta em pé, relação com ribeirinhos, indígenas, comunidades tradicionais que vivem dessas áreas e muitas vezes são excluídos de outros projetos de desenvolvimento que prevêem a derrubada da floresta. E por fim a gente tem o impacto climático no Brasil e no mundo. Dados públicos do governo federal embasaram o estudo. O grau de ameaça às áreas protegidas está relacionado com a consolidação delas. As que têm planos de manejo e equipes trabalhando correm menor risco do que as que apenas constam na legislação. Acredito que esse trabalho ele traga essas ameaças, mas ele traz também uma ferramenta até para o poder público, de um modo geral, olhar e falar, olha,
Tudo isso junto causa um problema enorme, porque às vezes o que se argumenta é falar, ah não, eu só vou perder um pouquinho, só mais um pouquinho. E quando você olha o conjunto, esses vários pouquinhos se transformam numa área muito grande. As áreas protegidas não são só das comunidades que estão da Amazônia ou das espécies as que elas protegem. Ela é um patrimônio de toda a sociedade brasileira que precisa falar claramente, nós queremos as áreas protegidas do Brasil. Existem estudos que mostram que você pode conciliar produção agropecuária, desenvolvimento com a manutenção das áreas protegidas. Enquanto você vê que não existe, por exemplo, uma relação entre municípios com alto nível de desmatamento e altos níveis de desenvolvimento humano, né? Pelo contrário. Então a gente precisa entender que as áreas protegidas são um ativo de todos e elas contribuem para o bem-estar da sociedade brasileira.